Bem-vindos à nossa primeira aula de matemática na modalidade não presencial. Na aula de hoje, nós abordaremos os conteúdos de adição e subtração de números naturais. Vale lembrar que esse conteúdo ele já foi bastante abordado em sala de aula na forma de revisão, certo? Então vamos lá para nosso primeiro tópico. A adição é a mais básica das operações matemáticas, ela está ligada à ideia de juntar ou acrescentar. Justamente, quando você adiciona duas ou mais quantidades, você está juntando, você está acrescentando essas quantidades para encontrar um resultado que represente, ok? Exemplo, Pedrinho tinha R$5 e ganhou mais 2 de sua mãe. Logicamente que Pedrinho ficou com R$7. Ele tinha uma quantidade e ganhou mais uma quantidade de sua mãe. Logicamente, a ideia que nós temos aí é de somar para saber, para gerar uma quantidade que represente essa união, essa junção, ok? O símbolo utilizado para representar a adição é o mais. Veja, 5 mais 2 igual a 7. Nesse exemplo, dizemos que 5 e 2 são parcelas e 7 é a soma. Importante que você saiba quais são os elementos que formam uma adição. Sempre são parcelas e soma. Quem são as parcelas, professor? São aqueles elementos que estão sendo somados, que estão sendo adicionados. E quem é a soma? É o resultado. É a quantidade que representa essa junção. Certo? O algoritmo. A estrutura do algoritmo da soma é a seguinte. Geralmente é assim que tu resolve no caderninho, né? Quando você vai resolver, você somar 5 mais 2 ou uma quantidade maior, né? Ou um outro exemplo, se você vai somar 12 mais 27, geralmente você posiciona desta maneira. Parcela mais parcela, e aí você vai encontrar a soma, certo? Para utilizarmos o algoritmo, as parcelas devem ser posicionadas da direita para a esquerda, de modo que primeiro somamos as unidades, depois as dezenas, centenas e etc. Justamente isso. Quando você vai somar dois valores ou mais parcelas, você tem que somar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Então é interessante que você posicione da direita para a esquerda, certo? Observações importantes. A ordem das parcelas não altera a soma, ou seja, tanto faz a posição de cada uma das parcelas no algoritmo, justamente. Isso na verdade é uma propriedade, que é chamada de propriedade comutativa, que a ordem das parcelas não altera a soma. Um exemplo, professor. O exemplo anterior, 5 mais 2 é 7, e 2 mais 5 é 7 também, então tanto faz se alterar a parcela. 5 mais 2 ou 2 mais 5, os dois resultados serão 7. Outra observação importante, o algoritmo pode ser utilizado para somar quantas parcelas forem necessárias, não apenas duas. Você pode somar 3 parcelas, 4 parcelas, 5 parcelas. Por exemplo, no ano, você faz 8 provas de matemática, sendo 4 provas bimestrais e 4 provas mensais. Você pode pegar as 8 notas e somar para ver a quantidade de pontos que você fez no ano, certo? Então você pode somar 8 notas, que são 8 parcelas, ok? Exemplo. O exemplo da aplicação do algoritmo, né? Primeiro exemplo, somar 231 mais 465. Então posiciona da direita para a esquerda, né? Então nós temos aí 231 mais 465. Então você precisa somar unidade com unidade. Então 1 mais 5, 6. Dezena com dezena, 3 mais 6, 9. Centena com centena, 2 mais 4, 6. Então o resultado obtido foi 696. No exemplo 2, 142 e 3046. Somar, né? 142 e 3046. Posicionando da direita para a esquerda vai ficar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. Esse número 142 ele não possui a próxima ordem, que é a unidade de milhar. Então ali, se você for resolver, você pode até acrescentar o zero, se você desejar. Mas se você não quiser, não tem problema. Ok? Então posicionou 3046 da direita para a esquerda
Então vamos somar as unidades. 2 mais 6, 8. Dezena com dezena, 4 mais 4, 8. Centena com centena, 1 mais 0, 1. Unidade de milhar com unidade de milhar. Perceba que 142 não possui, então representei pelo 0. 0 mais 3, 3. Complete ali, viu? Próximo exemplo, que é o exemplo 3. Somar 234 e 148. Nesse caso, vou chamar a atenção porque vai ter, quando você posicionar da direita para a esquerda 234 e 148, logo lá na unidade, ao somar 4 mais 8, o resultado é 12. Aí vale lembrar que o nosso sistema de numeração decimal ele é um sistema de base 10. O que é que significa isso? A partir do ponto que tu consegue unir 10 elementos, ou 10 unidades, essas 10 unidades transformam em uma dezena. Então, quando tu soma unidade com unidade, 4 mais 8 deu 12. São 12 unidades. Só que essas 12 unidades elas são representadas da seguinte maneira. 12 unidades é uma dezena mais 12 unidades. Por isso que tu disse que tu sobe 1 e desce 2. Que aquilo que tu está subindo são os 10 elementos do agrupamento da base 10 que formam uma dezena. Então vai ficar unidade mais unidade, 4 mais 8, 12. Foi 1, desceu 2. Aquele que subiu é uma dezena, certo? Que existem 12 unidades, que é uma dezena mais 2 unidades. Então subiu 1, desceu 2. Dezena com dezena, 4 mais 3 com 1 que subiu, 8. 2 mais 1, 3. Então o resultado é 382. É assim que tu resolve pelo algoritmo, ok? Agora nós vamos para o segundo tópico do nosso dia, que é subtração. Assim como a adição, a subtração também é uma das operações mais básicas da matemática. Ela está diretamente ligada à ideia de tirar ou saber quanto falta. A ideia de tirar e a ideia de falta, né? Então, essa ideia central é a ideia da subtração. E se você consegue fixar bem essa ideia, você consegue resolver com muita facilidade alguns probleminhas. Exemplo. Joãozinho tinha 4 carrinhos antes de dar um para o seu primo. Não é difícil perceber que Joãozinho ficou com 3 carrinhos, ou seja, Joãozinho tinha 4 carrinhos antes de dar um para seu primo. Se ele tinha 4 e deu 1, é claro que ele ficou com 3. Essa é a ideia de tirar. Eu tinha 4, tirei 1, sobraram 3. Então, é interessante que você faça bastante problemas, resolva bastante problemas para que você consiga inferir essas ideias, ok? O símbolo utilizado para representar uma subtração é o menos. Então é interessante que o aluno saiba que o menos ele está ligado à subtração. Às vezes você fala, professor, essa conta é de menos? Na verdade, essa conta é de subtração. Para poder fazer para poder resolver a questão, eu vou usar o menos. Porque nós sabemos que a matemática é uma linguagem de símbolos, né? Então, 4 menos 1, 3. O que é importante você salientar? São os elementos. Assim como na adição nós temos os elementos, que é parcela, parcela, soma. Na subtração também, nós temos o primeiro elemento, que é o 4, é o minuendo. O 1 é o subtraindo e o 3 é a diferença, o resto. Mais comumente chamado de diferença, ok? Então, nós temos minuendo, subtraindo, diferença. O que nos leva ao algoritmo, né? A estrutura do algoritmo da subtração é a seguinte. Primeiro, minuendo, segundo, subtraindo e o resultado, diferença. Para utilizarmos o algoritmo, minuendo e subtraindo devem ser posicionados da direita para a esquerda, assim como na adição. De modo que primeiro subtraímos as unidades, depois as dezenas, depois as centenas, da mesma maneira que nós fazemos lá na adição. Observações. A ordem das parcelas faz toda a diferença. Aqui não se aplica aquela propriedade comutativa da adição, né? Que 5 mais 2 é 7, 2 mais 5 é 7 também. Aqui a ordem das parcelas influencia, tem relevância, então você não pode mudar a ordem. Segundo ponto da observação, o algoritmo pode ser utilizado para subtrair apenas um minuendo
de 1 subtraindo. Aqui você não vai poder trabalhar como na adição, que lá você podia somar 8 parcelas, 8 quantidades. Aqui você só vai poder subtrair um minuendo e um subtraindo. Terceira parte da observação. O minuendo deve ser sempre maior ou igual que subtraindo, certo? Maior ou igual. Ele não pode ser menor. Agora vamos exercitar, né? 2 exemplinhos básicos e simples. Efetuar a subtração de 65 por 42. Então, assim como na adição, você vai posicionar da direita para a esquerda. Então, vai ficar 65 menos 42, de modo que fique unidade abaixo de unidade e dezena abaixo de dezena. Então, no primeiro cálculo, nós temos unidade 5 menos 2, resultado 3. Subtraindo agora as dezenas, 6 menos 4, 2. Então, o resultado é 23. Segundo exemplo, efetuar a subtração de 968 por 151. Ao posicionar o seu algoritmo, sempre vai posicionar da direita para a esquerda. Direita 8, 6, 9. Da direita para a esquerda 1, 5, 1. Posicionou unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena, aí é só subtrair. Vamos começar pelas unidades. 8 menos 1, 7. Dezenas. 6 menos 5, 1. Centenas, 9 menos 1, 8. Ok? Agora vamos para o terceiro e último exemplo. Efetuar a subtração de 846 por 572. Então, a primeira coisinha que você tem que fazer é posicionar da direita para a esquerda. Ok? 8, 4, 6, 4, 8. 5, 2, 7, 5. Ok? Então, minuendo, subtraindo. Temos agora um caso especial. Ao tentarmos subtrair as dezenas, temos que o 4 é maior que 7. Sempre que isto ocorrer, o 4 pegará emprestado com o algoritmo à sua esquerda, passando para 14. Aqui é o processo inverso da adição. Lá na adição tu não emprestou, tu não passou. A partir do ponto que tu conseguiu juntar uma quantidade maior que 9, por exemplo, 10 é uma dezena, tu deslocou ele para a próxima casa à esquerda. Aqui é o contrário. Haja visto que o minuendo não pode ser menor do que o subtraindo. Então, nesse caso, você vai ter que tomar emprestado. Aí você tem que se atentar que quando tu pega emprestado, por exemplo, da dezena para a unidade, se tu toma uma dezena emprestado, quando passar para a unidade, eles vão passar em 10 unidades. Porque 10 unidades formam uma dezena. Então, se tu está pegando uma dezena emprestado, quando tu chega na casa das unidades, eles são 10 unidades. Então, o que vai acontecer é o seguinte: posicionou, vamos fazer a subtração primeiramente das unidades. 6 menos 2, aí não tem problema. 6 é maior do que 2, 6 menos 2, 4. O problema está nas dezenas. 4 menos 7 não dá para resolver, por quê? Você não consegue tirar 7 da onde só tem 4, certo? Então, nesse caso, você vai precisar tomar emprestado para quem está posicionado na centena. Quem é que está lá na centena não é o 8? Então ele vai prestar uma centena. Só que uma centena equivale a quantas dezenas? 10. Por isso que tu puxa uma centena, somado com 4 que já tinha lá na dezena, fica 14. Certo? Então vai ficar 14 menos 7, que dá 7. E agora nós vamos resolver as centenas. Como você tomou emprestado do 8, você tirou um elemento, uma unidade do 8, vão sobrar quanto? 7. Então você vai fazer 7 menos 5, 2. Então o resultado é 274, certo? Então, gente, essa pequena aula foi só para lembrar alguns pontos sobre esses dois conteúdos, ok? Então, na próxima aula, a gente vai resolver, vocês vão receber uma atividade, e dessa atividade eu vou comentar algumas questões, vou escolher algumas questões para a gente estar resolvendo. Então, o próximo vídeo vai ser de resolução de questões, ok? Então, espero vocês para o próximo vídeo. Até mais!